Boa noite, meus irmãos, amigos que estão nos acompanhando aqui pelo canal da Igreja Presbiteriana, a página, na verdade, da Igreja Presbiteriana de Sertânia, no Instagram. É um prazer muito grande podermos nos encontrar esta noite para mais um momento de aprendizado, né? Todas as vezes que nós nos encontramos aqui, nós estamos aprendendo, crescendo, né? Amadurecendo nos temas que nós estamos sempre expondo aqui, compartilhando com vocês. É sempre um momento ímpar, é um momento muito importante para nós. E nós estamos aí nesse projeto, né, de trabalhar essas questões voltadas para a Covid-19. No nosso último encontro, nós tratamos da questão das atividades físicas que nos ajudam, né, no enfrentamento, não vai nos proteger, né? Não, isso não quer dizer que quem pratica uma atividade física não terá Covid, não, isso não é verdade. Como nós deixamos muito claro aqui com o fisioterapeuta, o nosso querido Dr. Edmilson, lá de São Bento. E hoje nós estaremos tratando com o reverendo Milton César do pós-Covid, né? Tendo em vista que o reverendo Milton ele foi uma das vítimas aí da Covid, não apenas uma vez, mas duas vezes, né? Eu tenho certeza que ele tem muito a compartilhar conosco nesta noite. Vamos chegando por aí, vocês têm também a oportunidade de deixar aí perguntas para nós referentes a esse tema do pós-Covid e nós vamos, à medida do possível aqui, à medida que formos conversando com o reverendo Milton, estarmos aí oportunizando, né, o debate, a conversa, o bate-papo e as respostas referentes àquilo que vocês compartilharem conosco. Nós estaremos também com o nosso irmão presbítero Aguinaldo, que vai estar nos ajudando aqui na ministração dos louvores. Nós temos sempre esse momento devocional, né, um momento de louvor, de adoração ao Senhor, de oração. Estar conosco mais uma vez. Já foram muitas vezes, né, o Aguinaldo, o Jonatas, né, é sempre uma alegria nós podermos estar juntos. Bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos orar, vamos fazer uma oração, e eu vou passar a oportunidade aí ao presbítero Aguinaldo, para ele estar nos conduzindo, e logo após estaremos recebendo o reverendo Milton César aqui em nossa live. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós queremos louvar o teu nome, Senhor. Nós queremos te bendizer, porque, ó Deus, para nós é motivo de alegria estarmos aqui, ó Deus, adorando o teu santo nome. A tua palavra nos diz que nós somos criados, ó Deus, para o louvor da tua glória. E à medida que nós fazemos isso, ó Deus, nós estamos, de fato, ó Deus, confirmando aquilo que o Senhor, o propósito que o Senhor estendeu e estabeleceu, ó Deus, para com as nossas vidas. Nos abençoa, ó Deus, nesta noite, o teu servo, ó Deus, que estará conduzindo esses louvores, o reverendo Milton, logo mais, que estará conosco também compartilhando, ó Deus, das suas experiências. E nós rogamos também ao Senhor em prol de cada pessoa, de cada amigo, de cada irmão que estará conosco nesta noite. De fato, nós possamos, ó Deus, crescer aqui, aprendermos mais, ó Deus, sobre este tema. Toma-nos em tuas mãos e que tua palavra, Deus, nos alcance e alcance cada pessoa presente aqui conosco. Assim nós oramos, nós agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o nosso irmão Aguinaldo, para ele nos conduzir nesse momento de louvor. Que bom. É sempre bom podermos cantar os louvores ao nosso Deus, né? Pois Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, né? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois
sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com resplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, e o tempo está em suas mãos. O começo e o fim, o começo e o fim. Três existem em um. Filho, Espírito e Pai, poder e o leão, poder e o leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor.
quão grande meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão te ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o nosso Deus. Ele é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém. Né? Se nós existimos, é por meio dele e para ele. Amém. Né? Tudo tem feito nossas vidas é para o louvor da sua glória. Tem um canto que diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profunda a riqueza, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seu juízo e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. 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 Em nome do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, daqui a pouquinho nós voltaremos com o Aguinaldo, ainda para termos um momento, né, no final da nossa live. O Aguinaldo estará voltando aí, estará nos acompanhando e estaremos regressando para fazer o finalzinho, Aguinaldo. Muito obrigado. Deus abençoe. Irmãos, vamos convidar aqui o reverendo Milton. Reverendo Milton César. Ok, vamos esperar aqui a internet.
Como eu disse para vocês, vocês podem ir deixando perguntas aí nos comentários. Compartilhem também com os seus colegas, com os seus seguidores aí, que nós tenhamos, né, o máximo de pessoas aqui participando conosco desse momento. Reverendo Milton, muito bem-vindo. Muito obrigado, reverendo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém. Reverendo Milton é diretor do nosso Instituto Bíblico do Norte, ali em Garanhuns, né? Que Deus abençoe, continue abençoando. Deus continue dando e derramando bênçãos, né, sobre esta casa formadora de missionários, de obreiros, né, para os campos da igreja, né? Igreja aí em todo o território nacional, não apenas no Brasil, né, Reverendo Milton, mas até fora do Brasil, né? Até fora, porque já recebemos alunos aqui do Paraguai, um pouco mais para trás aí no tempo, e mais recente recebemos alunos até da África. Angola, nós recebemos 3 angolanos aqui no IBN, isso. Já tivemos português aqui no IBN, ou seja, pessoas de outros países que desejam se preparar para servir na obra do Senhor. Graças a Deus. Regressando, né, Reverendo Milton, a partir da próxima segunda, né? As aulas presenciais. Muito bem. Nesta próxima segunda-feira, nossos alunos estarão de volta, se Deus assim nos permitir, para mais um semestre letivo, com a graça de Deus. Amém. Bênção, né? Irmãos queridos que estão conosco, nós estamos essa noite aqui num trabalho que nós temos chamado de utilidade pública, né? Também nesse sentido, nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo. Estamos vivendo até então um momento mais brando, né? De todo esse momento que nós estávamos vivendo, né? E o convite direcionado ao reverendo Milton foi para falarmos um pouquinho desse momento pós-Covid, né? Tendo em vista que o reverendo Milton lidou, né, com essa questão, né, com a enfermidade, com o vírus, né? Tanto ele como a sua esposa. E o nosso intento nesta noite é conversarmos um pouco, né, sobre a questão do pós-Covid, né? Nós vamos lançar algumas perguntas, reverendo Milton, aqui, mas o senhor pode ficar muito à vontade aí para sair, né, um pouquinho daquilo, para nós não ficarmos apenas engessados nessas perguntas, né? O pastor pode ficar muito à vontade. Na verdade, as perguntas aqui é para a gente provocar, né, o tema aí, a discussão, o entendimento, né, aquilo que nós nos propusemos fazer esta noite, né? E deixar aí para as pessoas que estão nos acompanhando, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, vá deixando aí, e na caminhada aqui nossa, nós vamos interagindo, nós vamos conversando sobre esse tema com o reverendo Milton, né? Eu queria dar o pontapé, reverendo Milton, na nossa conversa referente a esse tema, com a primeira pergunta aqui, né? A pergunta é: como o senhor poderia explicar a sua experiência com o Covid, né? Haja vista, né? O senhor foi contaminado 2 vezes, não é isso? Isso. Reverendo, pronto. Quando foi declarada esta epidemia ou pandemia de Covid no ano passado, nós todos, eu acredito que isso aconteceu com a maioria esmagadora, era novidade, a gente não sabia como era que ia acontecer, quanto tempo ia durar. Inicialmente parecia que era aquela coisa de um surto de 1 mês, 2 meses, estourando 3 meses. O fato é que a gente se resguardou, mas precisava continuar desenvolvendo nossas atividades. No comecinho da pandemia, no ano passado, lá no mês de março, pastoreando a Igreja Presbiteriana de Heliópolis, aqui em Garanhuns, com o reverendo Stuart, nós colocamos a mão na massa. Os irmãos ficaram em casa, mas nós atuando, começamos uma campanha de cestas básicas, ou seja, aquela coisa que a gente não ficou em casa. A gente ficou saindo. Um determinado dia, estando lá no templo da Igreja de Heliópolis, eu senti aquele leve mal-estar, um calafrio repentino e um pouco de tontice. Eu olhei para ele e disse assim: rapaz, eu acho que eu vou para casa, parece que eu vou ter dor de cabeça. Eu tive aquela sensação leve de dor de cabeça. Assim eu fiz. Vim para casa, e isto era umas 10h30 para 11 horas da manhã. Quando foi na parte da tarde, eu já estava com a sensação de febre. Isso foi no mês de maio de 2020. Então, foi assim que eu tive aqueles leves sintomas
Mas eu nem sequer cogitei que fosse Covid. No dia seguinte, isso era numa sexta-feira, no dia seguinte, no sábado, eu amanheci muito bem, tranquilo. Não fomos ao templo porque já estavam suspensas àquela altura as reuniões presenciais, mas continuei as minhas atividades, até que, dialogando com o colega, eu disse, rapaz, e se eu estiver com a Covid sem sintomas e transmitir para as outras pessoas? Então é bom que eu faça o teste. Fui num laboratório, fiz o teste, aquele de sangue, IgG, IgM, deu positivo. Ou seja, eu estava com Covid, me isolei em um quarto de casa por 14 dias, mas não tive, além daqueles leves primeiros sintomas, um calafrio, um pouquinho de febre e dor de cabeça, e no outro dia estava bom. Foi assim que eu tive a primeira vez no mês de maio do ano passado. Parece que para comemorar o aniversário de um ano, né, da Covid de maio de 2020, no dia 23 de maio deste ano, de 2021, eu tive um pouco de dor de cabeça, no dia 23. Dia 24, participei de uma reunião até do Conselho Deliberativo aqui do Instituto, mas online, fizemos à noite, e eu disse para eles assim, queira Deus que eu não esteja com Covid, porque eu já estou sentindo um peso no corpo e dor de cabeça. Isso era noite do dia 24 de maio. No dia 25, pela manhã, eu fui de imediato, tomei a iniciativa, mesmo sem ir ao médico, eu fui a um laboratório e solicitei o exame, desta feita, o SUAB, o do nariz, como a gente diz popularmente, e na tarde daquele mesmo dia eu recebi a resposta, o diagnóstico positivo de Covid. Então, eu estava acometido pela segunda vez. No dia seguinte, dia 26, eu fui a primeira vez ao médico, até porque já estava agora sentindo fortes sintomas. Dor de cabeça, começou um pouco de tosse, febre era muito pouca, não tive problema na garganta, mas uma tosse seca. Então, eu fui a um dos hospitais aqui da cidade, privados, e lá fui atendido já com o resultado do exame, dizendo ao médico, eu positivei para a Covid e estou com tais sintomas. E aí eles fizeram aquilo de praxe, me receitaram algumas medicações, eu voltei para casa tomando, mas no dia seguinte começou um outro sintoma, soluço. Então, eu comecei no dia 27 de maio, um soluço, 26 para 27, um soluço persistente que durava dia e noite. Resumindo, me levou a este mesmo hospital por 5 atendimentos. Então, entre o dia 25 de maio e o dia 3 de junho, eu fui 5 vezes ao hospital. Aí eu estava com febre, eu estava com tosse, eu estava com soluço, eu estava fraquíssimo, porque você soluçando 24 horas por dia, você não dorme, você tira pequenos cochilos quando você não aguenta mais o cansaço, o corpo cede, você dorme 20 a 40 minutos e depois acorda. Eu passava as noites em claro, voltava ao hospital, eles me colocavam no soro, mas Garanhuns estava numa situação caótica. Os 5 hospitais da cidade estavam lotados, não tinha vaga. Então, eu voltava para casa medicado, perguntava aos médicos, o senhor faz uso, o senhor receita o protocolo precoce? A resposta deles era não. Você fica receoso e inseguro de tomar remédio por conta própria, eu não recomendo a ninguém tomar, mas também vai um conselho meu, não fique esperando. Não fique esperando. Infelizmente, estes médicos, 5 que me atenderam, eles diziam, não, o senhor volta para casa que o senhor vai melhorar. E a minha situação foi agravando. Até que eu voltei a 6ª vez ao mesmo hospital. Portanto, eu fui atendido 6 vezes no mesmo hospital. E somente no dia 4 de junho, pela manhã, eu chamei meu filho e disse, me leve para o hospital que eu não aguento mais. Lá foi feita uma tomografia,
e que acusou que eu estava com o pulmão esquerdo afetado próximo de 50% e o direito próximo de 70%. Eu não disse até aí que minha esposa também positivou, não apresentava os mesmos sintomas que eu, mas prostrada, muita fraqueza e de cama, não tinha a tosse que eu tinha, nem tampouco o soluço, mas as mesmas medicações que eram receitadas para ela eram receitadas para mim, etc. Fomos os dois no dia 4 de junho pela manhã ao mesmo hospital, foi feita a tomografia dos dois, ela também tinha inflamação pulmonar, chegando a 50% nos 2 pulmões. Aí nós tomamos a decisão em casa, porque o médico disse: o senhor precisa ser hospitalizado, mas não tem vaga. Então nós resolvemos partir para Maceió, de comum acordo aqui em casa, nós temos só um filho, já adulto. Dissemos: Pedro, o que é que nós vamos fazer? E resolvemos então ligar para o hospital do nosso convênio, em Maceió, para saber se tinha vaga. E aí partimos para Maceió. A nossa experiência, então eu estou resumindo, Reverendo Aguinaldo, a nossa experiência foi assim, de bastante sofrimento. Estes dias, se os nossos queridos que estão acompanhando a live fizerem a conta, do dia 25 de maio, quando eu tive o primeiro atendimento, até amanhã, do dia 4 de junho, foi uma peregrinação, foi muito sofrimento, muito desgaste, insegurança. Só tínhamos a segurança realmente, disso nunca duvidei, não é pós-Covid, não. Durante a luta, nunca duvidei que o Senhor estava na frente de todas as coisas, mas fica aquela angústia de o que você tem que fazer, que providências tem que tomar. E aí você se preocupa com sua esposa se preocupa com você. E um filho, ainda jovem, bombardeado no meio disso, trabalhando, mas ao mesmo tempo eu ligava para ele muitas vezes no horário de expediente e dizia: venha para você me levar ao hospital. E ele saía porque eu não me sentia, embora o hospital seja aqui a 1 quilômetro da minha casa, do IBN, mas eu não tinha condição de ir dirigindo. Então eu ligava e dizia: Pedro, vem, me leve para o hospital. E daí a poucos minutos ele me levava para o hospital e ficava conosco. Fomos para Maceió e fomos imediatamente recebidos no hospital da Unimed, em Maceió, e internados de imediato. Minha esposa ficou por 6 dias no internamento e eu fiquei por 9 dias. Até o dia 12, a médica que me acompanhava disse: se o senhor continuar melhorando, eu vou liberar o senhor para o senhor passar o dia dos namorados com a sua esposa. Aí, de fato, no dia 12 de junho, Deus nos agraciou. Então, a peregrinação eu resumi. A experiência foi essa: 2 acometimentos, o primeiro em 2020, sem qualquer sintoma, além de uma leve dor de cabeça e um princípiozinho de febre que não passou de 37,5. Foi a única coisa que eu senti. Já desta feita, a coisa foi bem mais grave. Desde que nós saímos daqui de Garanhuns, foi fazendo uso de oxigênio. Usávamos, para quem tem uma noção de como é, o oxigênio é medido em litros, então estava fazendo uso, tanto eu quanto minha esposa, na faixa de 4 a 5 litros de oxigênio. No meu caso, com o agravamento já no internamento, eu fiz uso de 10 litros, precisando, além, tirar o catéter e fazer o uso daquela máscara de oxigênio, que ela permite liberação de um volume maior de oxigênio, chegando a 10 litros. Pois é. O reverendo, me tira uma dúvida. No segundo momento, na segunda vez que o senhor foi contaminado, já tinha recebido a primeira dose da vacina? Não, porque Não, né? quando foi liberado para a minha idade, era exatamente naquela semana, foi liberado ali em torno do dia 24, 25 de maio para a minha idade. E aí eu já estava com os sintomas, não podia tomar e nem tentei fazer isso, nem tive condição para fazer isso. Já estou vacinado, minha esposa também, mas 30 dias depois
no pós-Covid, a médica orientou que nós aguardássemos 30 dias e aí fomos já imunizados. Isso. Com a Janssen, que é de dose única, graças a Aham, Deus. que bom, né? Reverendo, me conte aí, conte pra gente aí dos sintomas pós-Covid. O senhor compartilhou aí que durante, né, o período aí da doença, da incubação do vírus, vem, né, a fraqueza, vem, enfim, sintomas. Mas É, sintomas específicos, assim, do pós-Covid, né, pós-doença. isso. Bom, como no meu caso, que eu tive aquele soluço, eu fiquei 12 dias ininterruptos. Só no segundo dia do internamento hospitalar cessou o soluço. Então, ele me debilitou muito. Ok. Tendo a alta, nós, tanto eu quanto minha esposa, saímos do hospital com uma sensação de alívio muito grande, dizendo: Deus nos preservou. Quis Deus, pela sua misericórdia, poupar as nossas vidas e nos manter aqui. Mas agora nós levamos mais 30 dias, em torno de 30 dias, lidando com os sintomas pós-Covid. Quais? Quais sintomas nós tínhamos? O principal deles, fraqueza. Muita fraqueza. Aliado a... Uma coisa parece que confunde com a outra. O cansaço respiratório. Qualquer caminhada aqui de 50 metros nos deixava ofegante. Isso porque os pulmões ainda estavam inflamados. E, apesar de todo o antibiótico, de toda a medicação que nos foi ministrada no período de hospitalização, mas ficam as sequelas. E aí, os dois principais sintomas eram estes: fraqueza, esmorecimento, o corpo dizendo o tempo inteiro: eu quero é cama, eu quero ficar deitado, me deixa quietinho aqui no canto. E quando fazíamos qualquer esforçozinho, o cansaço respiratório era muito forte. Então, os dois principais sintomas pós-Covid que nós tivemos, tanto minha esposa quanto eu, foram estes aí. Pois é. Mas esses sintomas ainda persistem, reverendo, em alguma medida, em algum. Ou 100% já superado? Isso. Sabendo que poderiam ficar sequelas até duradouras e, quem sabe, até graves, nós conseguimos, com muita dificuldade, agendar um médico pneumatologista, um médico que era especialista nesta área. Para quase um mês depois foi que nós conseguimos o agendamento em Caruaru, estivemos lá, fizemos nova tomografia, levamos, aí o que é que acontece? No meu caso, os sinais é de cicatrização completa, demonstra pela tomografia, um especialista diz: aqui fica bem claro que houve comprometimento, mas graças a Deus o senhor está bem. Sua esposa ainda tem inflamação. Então, no meu caso, essa consulta foi semana passada. A mim, ela disse: não preciso lhe passar nenhuma medicação. No caso da minha esposa, ainda passou uma medicação, uma daquelas bombinhas que o pessoal que é asmático faz uso. Então, ainda passou uma medicação daquela, dizendo: você ainda tem um resquício de inflamação, e isso justifica que, de fato, eu já voltei às minhas atividades, não tenho sentido mais o cansaço, etc. A minha esposa ainda sente um pouquinho, já melhorou bastante, graças a Deus, mas ainda sente um pouquinho do cansaço. Ok, né? Uma outra pergunta aqui, reverendo, o que mudou na rotina do dia a dia no pós-Covid? Quais são as mudanças, né, principais? Algumas pessoas nos perguntam sempre sobre isso, né? A primeira coisa que eu preciso dizer é que o paciente que foi acometido de Covid, pelo menos os que tiveram sintomas um pouco, mesmo não precisa ser grave aquele que foi para a UTI, mas que não, graças a Deus, não foi o meu caso, nem minha esposa, nós não precisamos ir. Eu estive, na verdade, com a vaga, nesse dia que fiz uso de 10 litros de oxigênio, a vaga foi reservada para mim na UTI.
lá do mesmo hospital. Mas a médica disse, vamos esperar, se até tal hora melhorar, não vai precisar. E eu melhorei, graças a Deus, não fomos. Mas o paciente que tem esses sintomas, ele precisa ganhar a consciência de que o organismo precisa de tempo para se recuperar. Então, não, o que é que mudou na minha rotina? Eu tive que me conscientizar que precisava ficar, como a gente diz no popular, dentro de casa. Ficar dentro de casa. Precisava... o meu trabalho, graças a Deus, me permite isso. Atualmente, eu não estou pastoreando uma igreja, estou só na direção do IBN, e pegamos esse período, lá quando eu fui acometido, era final do semestre, o mês de junho, e pegamos todo o mês de julho de férias, então as atividades diminuem sensivelmente, e também os meus superiores, o Conselho Deliberativo, disse assim, repouse o tempo que for necessário. Então, graças a Deus, fizemos isso. Mas a recomendação, o que eu digo assim, o que é que mudou no pós-Covid? Mudou a consciência de que você precisa repousar para recuperar. Principalmente isso. Foi o que mudou. Exatamente. Reverendo, como falar, né? Porque uma coisa que as pessoas precisam entender é que essa doença, apesar dela ser uma doença física, mas ela tem uma ligação direta com o psicológico, né? Como é que o senhor pode aí compartilhar conosco essa questão psicológica da doença? Reverendo, eu creio, o que eu vou falar é quase senso comum, portanto eu não sou um especialista na área, mas eu creio que todo paciente, toda pessoa que teve Covid com sintomas, ele já sofre um abalo emocional no início. Este da situação do país, este da situação da saúde, quem tem um plano de saúde que Deus me abençoou, que eu tenho, recorri ao plano de saúde em momento nenhum. Eu fui para o hospital público. Mas os hospitais públicos estavam lotados, até os particulares estavam, em alguns casos, lotados. Imagine os públicos. Então, o primeiro abalo que todo mundo que teve Covid com sintomas sentiu, e é comum, não chega a ser um problema, mas é o abalo emocional, da insegurança. E o que vai acontecer? Eu vou encontrar atendimento, eu vou encontrar solução, como é que eu faço? Então, tem levado, inclusive, muita gente a correr para tomar remédio por conta própria, tentar fazer aquele protocolo. Eu queria, sim, e acho que todo mundo que puder fazer o protocolo chamado precoce deve fazer, mas com orientação médica. Então, eu não fiz. Eu não fiz, porque os 5 médicos que eu fui, eles diziam que não usavam, que não adotavam. E diziam, use isso que vai... Eu dizia, então eu vou pela recomendação médica. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Porque eles foram responsáveis, pelo menos por omissão, de que o meu quadro se agravasse. Porque eles diziam, não é hora de administrar antibiótico. Não é hora de administrar antibiótico. E minha inflamação foi agravando. Ok. Então, o primeiro abalo é esse da insegurança. Tá. Bom, mas aí hoje já há estudos, e eu li um artigo que fala sobre como a Covid afeta mentalmente as pessoas. E eu fui afetado. Durante o período da hospitalização, um outro sintoma que até então eu não mencionei, mas que eu tive, era uma certa confusão mental. Eu acho que tenho a mente muito lúcida, as coisas para mim costumam ser muito claras, eu não sou uma pessoa confusa no dia a dia, quem me conhece sabe disso, mas durante aqueles dias de internamento eu tive alguns momentos de confusão mental. E quando dormia eu tinha sonhos aterradores, não eram exatamente pesadelos, eram sonhos nítidos, mas ao mesmo tempo confusos. Eu tive 2 noites seguidas de sonho bastante perturbadores. Eu acordava no meio da noite e voltava a dormir com o mesmo sonho. Na segunda noite, Deus me deu a graça, e aí é um testemunho que eu tenho para dar,
Sabe qual foi o antídoto para a confusão mental que me acometeu por conta do Covid? Porque eu li o artigo que dizia isso, que muitos pacientes têm queixa de confusão mental. As coisas ficam misturadas. Eu venci com a palavra. Eu tinha tido uma experiência há pouco tempo, finalzinho de 2019, fiz uma cirurgia de rompimento de tendão no ombro esquerdo e fiz 2 tomografias computadorizadas neste período antes e posterior à cirurgia. É um exame chato, um exame... Você entra numa máquina que baixa sobre você, fica ali aproximadamente 20 centímetros do seu rosto, você imobilizado, e uns 45 minutos aquela máquina fazendo pum, 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 pum. A pessoa que não tiver um certo controle, ela fica tensa, fica nervosa. Quando eu fiz a primeira, parecia, os 40 e poucos minutos parecia uma eternidade. Esse negócio não vai acabar, estava me dando impaciência, o corpo estava doendo de ficar na mesma posição. Quando eu fui fazer a segunda tomografia, eu montei uma estratégia. Eu disse, eu vou usar alguma coisa que ocupe a minha mente durante o exame. Quando a máquina baixou sobre mim, eu comecei a recitar versículos bíblicos. Eu preparei antes e disse, eu vou, durante o exame, começar em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Eu digo, eu vou ver quantos versículos eu sei de cor, eu tenho decorado, quantos salmos, etc. Então, durante o exame, eu fiz isso, declamei versículos bíblicos, de repente, o operador lá abriu a porta e disse, pronto, seu Milton, terminamos seu exame. Eu disse, já? Pareceu que passou 5 minutos somente. Então, Deus me deu a graça de, no hospital, com a confusão mental durante os sonhos, eu orei ao Senhor e disse, Senhor, me ajude a lembrar os textos bíblicos que eu já tenho de cor. E consegui vencer os sonhos que não tinham fim. Eu acordava e voltava a cochilar e o sonho continuava do mesmo lugar. Então eu comecei a declamar versículos bíblicos. Nem sei até onde eu fui. Muitas vezes adormecia no meio de algum versículo. Mas Deus me deu a graça, a bênção de vencer a confusão mental com a palavra de Deus. Amém. Maravilha, né? Testemunho belo, né, Reverendo Milton? Aí que fortalece, né, que traz conforto e esperança, né? Reverendo, a gente no contexto de igreja, né, o reverendo não está pastoreando, mas sempre pastoreou, né? E assim, eu tenho recebido alguns irmãos aqui no pós-Covid com aqueles sintomas de depressão mesmo, né? Porque até então não sabem ainda como lidar com as limitações temporárias, né? Eu no aconselhamento sempre digo, meu irmão, isso é temporário, isso vai passar, né? E você tem que ter paciência nesse momento, que você ainda está nesse processo, e isso vai passar, isso não vai ser permanente na sua vida. Mas a gente encontra, a gente percebe pessoas com muita dificuldade de lidar, né, com esse momento de limitações, né? Eu sempre tenho aconselhado nesse sentido. Vamos agradecer a Deus porque você não precisou ir para uma UTI, você não precisou ir para passar por circunstâncias que tantos passaram, tantos foram e não voltaram para casa. Você voltou, está aí agradecendo a Deus, né? Deus deu livramento, né? Mas como, reverendo, aí na sua experiência, a sua vasta experiência no pastorado, como a gente lidar, né, com esses irmãos que chegam até nós passando por esse momento? Lógico que a gente tem que dar, a gente não pode colocar a pessoa para baixo, tem que colocar a pessoa para olhar para Cristo, para agradecer a Deus pelo momento que está vivendo. Mas a gente sabe, e o senhor mais do que ninguém, né, que passou por esse momento, que passou por essa dificuldade, como seria a forma aí da gente lidar com essa situação, com esses irmãos, com pessoas, né, que buscam esse aconselhamento e transparecem, deixam transparecer essas circunstâncias, esse momento que estão vivendo? A depressão tem sido também, já é há muito tempo chamada de o mal do século passado, e continua este século avançando muito.
E com esse advento de uma pandemia, portanto, é uma epidemia a nível mundial, tem agravado em pessoas que já têm depressão e tem ocasionado em pessoas que antes não tinham lidado. Por quê? Eu vou explicar primeiro para depois tentar dizer a minha opinião de como agir. Lembra que eu comecei dizendo assim, lá em 2020, quando foi declarada que a doença era a nível mundial, que estava se espalhando, que era a pandemia, era novidade, era uma interrogação, era uma incógnita. E até médicos imaginavam que era uma coisa passageira. Todos nós, de alguma forma, uns mais, outros menos, alimentamos interiormente aquele anseio assim, vai passar e vai passar logo. Se Deus quiser, o mês que vem eu volto para o meu trabalho, se Deus quiser, o mês que vem eu viajo, se Deus quiser, o mês que vem eu vejo minha família que está em outro lugar. Só que o mês que vem virou mês passado. E isso não ocorreu porque a doença foi se prolongando. E aí nós sonhávamos que 2020 terminasse e nós estivéssemos livres da pandemia. E ela se prolongou e nós já estamos às portas do 8º mês, amanhã é dia 1º de agosto, e a pandemia continua. Então, o que é que acontece? Algumas pessoas têm uma estrutura emocional mais fragilizada. Outras pessoas conseguem respirar fundo e dar mais alguns passos, mesmo dizendo, meu Deus, isso não vai acabar mais. Mas algumas pessoas têm uma constituição emocional que permite uma reação mais forte. Outras pessoas, infelizmente, não. E às vezes até algumas pessoas têm sucumbido à depressão, por estas sensações de que a coisa não acaba e que isso não tem fim, e isso gera um medo. Meu Deus, como é que vai ser? O que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Uns têm medo por si mesmos, outros têm medo pelos filhos, os filhos têm medo pelos pais, o esposo tem medo pela esposa e a esposa pelo... Ou seja, cada pessoa tem lá os seus motivos. E a depressão, inclusive pós-Covid. Está registrado também que muitos pacientes que estiveram em estado grave, especialmente os que estiveram em UTI, que foram entubados, muitos ficam num processo de depressão. O que nós, pastores, podemos fazer para ajudar estas pessoas? Eu creio que a única coisa que nós podemos fazer, além de orar por elas, é nos colocarmos à disposição delas, para ouvi-las. Embora a Covid restringe os nossos contatos pessoais, mas eu tenho a impressão que o mais importante é provocar estas pessoas a expressarem seus sentimentos. É não deixar, aí vai a dica para as famílias, para os amigos, para os irmãos de igreja, quando perceber que estes queridos nossos que nós conhecemos e com quem convivemos estão com sintomas de depressão e tão logo eles se manifestem, provocar os contatos com estas pessoas, tentar oportunizar a que estas pessoas desabafem. Eu sei que um dos principais sintomas do deprimido é não querer falar, é não querer conversar, é ficar quietinho no seu canto e dizer, não me incomoda não, me deixa aqui. Mas esse é um incômodo bom. Persista, não seja chato, mas persista, apoie, chegue junto, compreenda. Já passou aquele tempo ficou no passado, em que as pessoas diziam assim, deixe de besteira, pare de frescura, reaja. Que fricote é esse? Não, gente. Vamos entender que depressão é doença, não é fricote, não é bobagem. Então não faça esse tipo de cobrança ao deprimido, mas chegue claramente, olho no olho, e diga assim, eu não vou deixar você quieto, não.
que é que você tem? Como é que você está sentindo? Oportunizar estas pessoas a expressarem. Eu, particularmente, creio que o melhor tratamento para depressão é verbal. Se estas pessoas conseguirem colocar para fora uma espécie de terapia. É óbvio, e eu, particularmente, eu já estudei psicofarmacologia e eu entendo que há casos em que a pessoa precisa de tratamento medicamentoso. Aí só o médico especialista é habilitado. Ninguém deve se atrever, nem psicólogo pode medicar. Ele não vai dizer para a pessoa tome, e nós não vamos dizer, tome isso porque fulano tomou e deu certo, epa, para aí, mas se for necessário, fazer uso de medicamento receitado por um médico habilitado para isso. Mas não colocando isso em consideração, nós pastores, nós irmãos, nós familiares, podemos chegar junto destas pessoas para tentar fazê-las sentir o máximo de segurança possível. Porque se a depressão estiver associada à Covid, ela está ligada inteiramente à insegurança. Verdade, né? Até mesmo nos consultórios médicos, né, reverendo? Um bom médico, ele resolve a metade dos problemas do paciente na conversa, né? Uma boa conversa é meio caminho andado, né? Com certeza, com certeza. Eu tinha um amigo médico, amigo, vírgula, nem era íntimo, mas um médico que eu sempre que via pessoas da igreja, ou familiares meus, ele era clínico e gastro. Mas uma consulta com esse médico, rapaz, valia mais que 10 consultas na maioria dos psicólogos. Eu levei meu pai, eu levei minha sogra e outras pessoas que eu recomendei que fossem a ele, foram fazer uma consulta. Em alguns desses eu acompanhei e ele, exatamente por me conhecer, dizia, pastor, entre para cá, sente aqui, o senhor vai acompanhar a consulta. Era uma coisa tão interessante que o paciente, mesmo estando com algum problema clínico, mas ele já saía do consultório com outro ânimo, já saía com outro vigor. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Bem, é isso mesmo. Reverendo, nós estamos chegando ao final aí do nosso bate-papo, aí com os nossos agradecimentos já, mas eu queria aí deixar aberto, deixar o senhor à vontade para trazer as orientações, fazer um fechamento aí, né, um conselho, uma orientação às pessoas que estão passando por esse momento, né, que não passaram, graças a Deus, né, na sua experiência nessa área de ter superado, louvado seja Deus, né, esse momento, esse contexto. Nos deixa aí algumas orientações para quem está nos acompanhando, aconselhamento aí para enfrentarmos esse momento aí. Veja, reverendo, então, para a gente fechar, ou pelo menos minha participação, os cuidados devem ser... Veja, graças a Deus os índices de contaminação da Covid estão diminuindo no país inteiro. Não significa que acabou. Eu não sou da Secretaria de Saúde, mas continue se precavendo, continuem tomando os cuidados necessários. Eu detesto usar a focinheira, ou a máscara, né? Eu detesto usar, mas eu uso. Não uso dentro de casa, não é necessário, a gente já sabe disso, porque dentro de casa circulam as pessoas que você já convive mesmo, então, mas eu uso todas as vezes que saio, que tem contato com outras pessoas que não aquelas corriqueiras de dentro de casa. A higienização. Então, continuemos tomando essas providências sanitárias de precaução. Ok, isso é de praxe, eu não precisava nem dizer. Anime-se. Anime-se. Nós cremos e servimos a um Deus que tem domínio de todas as coisas. Amém. Reverendo Aguinaldo, aí as minhas palavras são assim. Eu me questionei, por que, Senhor, o Senhor me curou da Covid? E tantas outras pessoas que eu conheço e algumas que eu amava pessoalmente, o Senhor recolheu. Qual é a diferença entre mim e estas pessoas? Nenhuma. Nenhuma. Fulano não morreu porque era pior do que eu. Eu não escapei porque eu era melhor do que qualquer outra pessoa. Mas desde
a minha hospitalização, um texto das Escrituras sempre permeou. Eu estava muito em mente a história de Abraão e de como Deus cumpre os seus propósitos. Em nenhum momento, até quando minha doença agravou, eu não pensei em morrer. Eu sabia que se Deus quisesse eu morreria, mas eu não tive medo ou pensei em morrer. Eu digo, se eu morrer, coitado dos que ficam, como é que eles vão viver sem mim? Mas eu vou estar na glória com o Senhor. É sério, foi essa a minha sensação. Mas veio à minha mente aquele texto de Romanos, no capítulo 8, capítulo 9, versículo 15, quando Paulo, escrevendo sobre a história de Israel, falando sobre aquela questão de Israel ter rejeitado a Cristo para que os gentios crescem e tal, e alguns perguntavam, não há injustiça da parte de Deus? Então, Paulo escreve referente a Moisés, dizendo que Deus não é injusto, e o versículo 15 ele diz assim, pois ele, Deus, diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Isso permeou a minha mente. Foi somente pela misericórdia de Deus. Nós estamos debaixo da misericórdia dele. Cada servo do Senhor deve estar preparado. Se ele quiser me chamar ou chamar a você, que está me ouvindo agora, esteja preparado. Não será falta de misericórdia de Deus, mas será que Deus estará te poupando das lutas e sofrimentos deste mundo. Se ele ainda desejar que você continue aqui, a sua misericórdia será para preservar a tua vida entre nós. Então, Deus é soberano, está no controle. Não tema a pandemia. Tome os cuidados para você não ser um irresponsável, nem ser um determinista daquele tipo que diz, eu vou continuar aí tudo, e seja o que Deus quiser. Não, seja o que Deus quiser, mas não da forma como o brasileiro costuma dizer, quando ele diz assim, seja o que Deus quiser, é dizendo assim, eu serei irresponsável e seja o que Deus quiser. Então tome muito cuidado com isso. Cuide-se, confie no Senhor, levante a cabeça, anime-se, nós vamos vencer. Cristo venceu Amém. todas as coisas e nós também seremos vencedores. Deus abençoe, Amém. meus Amém. queridos. Amém, reverendo. Bênção, bênção, muito bom, né, a nossa conversa, esse tema aí, que Deus abençoe e continue abençoando sua vida, né? Eu vou pedir que o reverendo esteja orando, né, fazendo oração, principalmente, né, por pessoas que estão enfrentando esse momento, para que Deus traga ânimo, né? Na verdade, Deus está aí, Deus está presente, é o Senhor soberano, é nós que precisamos sim nos curvar perante Ele, confiarmos nele, mantermos essa confiança, né? Mas eu vou pedir que o pastor esteja orando, né? Orando por irmãos, amigos, pessoas que estão nos acompanhando, familiares, né? Para que Deus, de fato, esteja abençoando essas vidas. Então vamos orar. Nosso Deus querido, nós exaltamos o teu nome, Senhor. Tu és glorioso, grandioso. Não há outro além de ti. Nós nos curvamos reverentemente diante da tua grandeza. Sabemos e não duvidamos em momento algum que tu és soberano e, portanto, tens todas as coisas sob o controle das tuas mãos. Amém. E nós agradecemos por isso, porque não estamos entregues à própria sorte, porque nós não estamos à mercê deste mundo, ou mesmo desta pandemia. Tu tens controle, por mais difícil que seja para nós entendermos em determinados momentos, mas nós te bendizemos, ó Deus, nós te exaltamos por isso. E queremos te suplicar no nome precioso, no nome lindo e maravilhoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Redentor. Que o Senhor nos fortaleça, ó Deus, para que nestes tempos de pandemia e de turbulências, em momento algum deixemos de confiar no Senhor para confiar na força do homem, para confiar nos recursos materiais ou recursos humanos. Que o Senhor nos fortaleça a fé, para não titubearmos quando os momentos nos parecerem mais difíceis. Se formos acometidos por esta doença, por esta pandemia ou qualquer outra enfermidade, que confiemos em Ti as nossas vidas.
ó Deus amado, e que descansemos o nosso coração no Senhor. Nós Amém. queremos interceder, ó Deus, por tantos que ainda estão enfermos de coronavírus. Os que estão hospitalizados de forma especial, visita-os com a tua graça, com a tua misericórdia. Restaura, Senhor, as suas vidas. Também nós intercedemos pelos familiares que ficam tão abatidos, tão tensos, tão inseguros, tão preocupados. Derrama graça sobre eles, ó Deus, para que também confiem no Senhor e esperem no Senhor e louvem ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Ó Pai amado, nós também queremos interceder por aqueles que estão abatidos, quer seja porque estão acometidos da doença, ou porque foram acometidos, ou porque têm familiares acometidos, ou porque perderam pessoas queridas. Que o Senhor seja com cada um deles, ó Pai, lhes dando restauração do vigor, do ânimo, espiritualmente, que sejam, ó Deus, vitoriosos em Cristo Jesus, que superem a dor, o luto, a insegurança, a depressão. Ó Pai Santo, cura, restaura no nome de Jesus. Mas também te pedimos, ó Deus, que nestes dias o Senhor fortaleça a tua igreja, que a tua igreja seja, ó Deus, um farol, um luzeiro para os que estão desnorteados. É em nome de Jesus que nós oramos e para a glória do teu nome. Amém e amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Vamos chamar aqui o presbítero Aguinaldo, né, para a gente terminar. A gente começou cantando, vamos terminar aí louvando com mais um cântico aí de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Grande abraço a todos. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Vamos lá, Aguinaldo, cantar mais um, né? Louvar a Deus, Senhor Todo-Poderoso. Vamos louvar o nosso Deus, né? Deus tão tremendo, Deus tão grandioso como é o nosso Deus. Né? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Né? Essa é a canção com a qual nós iremos encerrar esse momento do nosso Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Louvado seja o nosso Deus pelas grandes bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. E hoje nós podemos cantar louvores ao nosso Deus, porque Ele é santo, porque Ele é digno, porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso para com cada um de nós. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, ó Deus. Eu te agradeço, Deus, por no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória,
te pertenço, Deus, a honra, a glória, a força, todo louvor, ó Deus, e o leva das minhas mãos, é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa gratidão a Ignaldo, ao pastor Milton, né, por esse momento tão oportuno, né, para nós, momento de louvor, também de aprendizado aí, nesse momento em que nós estamos enfrentando. E aqui deixar o nosso convite, né, o convite a você que tem nos acompanhado. A nossa agenda foi esses 3 momentos, né, sobre a Covid. Nós falamos das atividades físicas, né, como prevenção, como preparo para enfrentarmos a Covid. Hoje falamos do pós-Covid com o reverendo Milton. No próximo sábado, se Deus nos permitir, às 8 horas da noite, nós estaremos aqui com o Júlio César Leite e o Eline, sua esposa, que são fisioterapeutas aqui em nossa cidade. Nós vamos falar dos tratamentos pós-Covid, né? Nós queremos deixar o convite aí para vocês estarem conosco, né? Estaremos divulgando aí nas redes sociais e nós queremos muito a participação de vocês aqui nesse momento, que também será bastante importante. Lembrar também que daqui a pouquinho esse vídeo vai estar hospedado lá no YouTube, no canal Pastor Aguinaldo Lins e P. Sertânia. Entra lá, deixa teu like, se inscreve no nosso canal, é importante para que nós possamos chegar mais longe aí com os nossos trabalhos, com os nossos vídeos, né, que são sempre importantes, interessantes aí. Nos siga aí nas redes sociais, no Instagram, IPB Sertânia, no Facebook também, IP Sertânia. Esteja nos seguindo, se inscreva lá no nosso canal, isso nos ajuda bastante na nossa caminhada, né? Que Deus nos abençoe, o restante de noite em paz. Deus abençoe Aguinaldo, mais uma vez o reverendo Milton. Fiquem todos na paz. Cada um que ficou conosco aí também receba o nosso abraço aí. Não podemos citar todos, que são muitos aí que entram, que saem, né, que estão chegando aí conosco, mas recebam todos o nosso abraço, a nossa gratidão pela companhia de mais uma noite. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Tchau. Boa noite a todos.